Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês 5 curiosidades nada óbvias sobre hipnose. E eu falo nada óbvias porque eu já fiz bastante vídeo de curiosidade aqui. Normalmente eu tiro os mitos mais comuns aí que as pessoas têm da hipnose, mas nesse vídeo eu vou falar coisas que talvez mesmo você que estude hipnose ainda não saiba. Se vocês querem saber quais são essas curiosidades, fica aqui no vídeo que eu vou ensinar para vocês, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Eu sou professor de hipnose e psicanálise. Não se esqueça que tem um curso completo, eu sempre falo isso porque tem gente que chega aqui de paraquedas. Então tem um curso completo, completaço e gratuito aqui no meu canal do YouTube. O link também está aqui, mas você pode acessar também aqui a playlist. E vamos aí pro assunto de hoje, que são essas 5 curiosidades. A primeira curiosidade é que resistência à hipnose pode ser um sinal de alta sugestionabilidade. O que significa isso, professor? Bom, significa que uma pessoa que é extremamente resistente à hipnose, pode ser que ela tenha, na verdade, uma facilidade muito grande para ser hipnotizada. É como se no passado dela, ela tivesse recebido essa sugestão de que, por exemplo, vamos supor uma figura de autoridade como uma mãe, um pai, uma avó, fala para ela assim, ó, a sua mente é uma coisa extremamente importante que ninguém pode acessar, ou assim, nunca deixe ninguém mexer com a sua mente, ou qualquer tipo de coisa que a pessoa interpretou que a hipnose iria fazer isso, no qual é o proibido. E aí ela pegou aquilo lá para ela, nesse momento de sugestionabilidade, e virou uma sugestão permanente. Então, quando alguém tenta fazer algo relacionado à mente dela, mesmo que ela queira conscientemente, existe aquele bloqueio. Não estou dizendo que é só nesse caso específico que eu contei, tá? Isso é só um exemplo de que pode ser um sinal de alta sugestionabilidade. Pode ser que ela tem facilidade, mas ela está com uma, digamos, uma outra sugestão de não se permitir isso, que está mais forte ali, como é a primeira, né, que foi colocada. Então ela é que está permanente ali, impedindo que outras possam acontecer. Então pode ter outros exemplos também que vão ocorrer esse mesmo caso, mas o que a gente quer dizer aqui é que uma alta recusa assim da mente de se deixar ser hipnotizado, na verdade pode esconder uma facilidade, né? A pessoa pode ser uma sonambúlica ali, na verdade, e acabar que ela não tem essa experiência só por conta de uma pré-sugestão que já está ali, ou um conjunto de várias sugestões que estão ali impedindo que ela seja hipnotizada. A segunda curiosidade é que a hipnose pode alterar a percepção de tempo dos hipnotizados ali de forma drástica. Isso significa que a pessoa pode passar alguns minutos apenas hipnotizado e ela sentir a sensação como se fossem horas, inclusive sem isso ser sugestionado, porque se for sugestionado, então isso vai para proporções muito maiores. É possível que alguém fique hipnotizado por apenas alguns segundos. Se a sugestão for dada de que ela vai sentir como se várias horas passassem, ela vai sentir realmente como se estivesse ali há muito tempo, apesar de fazer apenas alguns segundos. Então, se você hipnotiza ou vai começar a hipnotizar as pessoas, é normal depois de você terminar o processo com ela ter aquela impressão de que ela ficou horas e horas ali com você talvez, e na verdade vocês ficaram apenas alguns minutos. A curiosidade número 3 é sobre idiomas. Bom, a neurociência sabe que idiomas, na maioria das vezes, eles ficam em áreas cognitivas diferentes do nosso cérebro. E a curiosidade hipnótica aí é que, por exemplo, se você hipnotizar alguém que sabe falar mais de uma língua, né, ou seja, mais do que a sua língua materna, não necessariamente falar, mas se ela tiver um domínio básico que seja de algum outro ou outros idiomas, e você der a sugestão para ela, por exemplo, de que ela vai esquecer o número 7, que é uma sugestão muito comum, né, no entretenimento da hipnose. Então, se você fala que ela vai esquecer o número 7 e ela fala mais de uma língua, é possível que ela só esqueça o número 7 na língua materna. Então, por exemplo, se você fizer aqui no Brasil, provavelmente em português ela esqueça o 7. Mas se ela sabe falar inglês, ela vai conseguir falar o 7 para você, ou em alemão, em japonês, seja qual for a outra língua ou outras línguas que ela entende. A não ser, é claro, que você seja muito específico e fale que ela vai esquecer de todos os idiomas e que ela não vai conseguir falar de maneira alguma. Se você for bem específico, aí sim. Agora, como a maioria das pessoas dá essa sugestão sempre mais aberta, então provavelmente em outro idioma ela vai conseguir falar, e você pode até testar isso nas suas hipnoses aí de entretenimento. A quarta curiosidade é sobre força física. A hipnose pode diminuir, reduzir ou então aumentar muito a força física de um indivíduo através de sugestão direta. Não só sugestão direta, tá? Mas tem alguns outros experimentos aí envolvendo a mente humana, sugestões de certa forma indiretas,
que também conseguem fazer isso. Um exemplo que, se eu conseguir o link eu vou colocar aqui para vocês, teve um hipnólogo que ele foi numa academia fazer uma demonstração de hipnose com as pessoas ali. E algumas pessoas permitiram, outras não, mas teve um rapaz ali, né, que todo mundo pediu para ele fazer com ele e esse rapaz não deixou. Esse rapaz era fisiculturista e ele carregava bastante peso já, né, já tinha uma força muito grande, só que ele acreditava que ele tinha limitação do quanto que ele conseguia levantar. E esse hipnólogo foi, e mesmo ele não deixando hipnotizar, ele só conversou com ele, perguntou, quantos quilos você consegue levantar aqui? Eu não me lembro muito bem qual que é o exercício, mas vamos supor que era no supino. Então ele perguntou pra ele quantos quilos ele levanta, ele falou, por exemplo, sei lá, 200 quilos, não lembro quanto que era, tá? Vou chutar aqui. Aí ele fala 200 quilos, e aí o hipnólogo pergunta, esse é o seu limite mesmo? Você não consegue mais do que isso? Aí ele falou, não, esse é o meu limite. Ok. Aí ele perguntou novamente se ele deixaria ser hipnotizado, mas ele não permitiu. Então ele foi embora, mas conversou com o dono da academia. E o que ele fez? Ele trocou as anilhas da academia por anilhas que estavam com um número diferente do real. Então vamos supor, a anilha estava escrito que era 20 quilos, mas na verdade eram 25 quilos. Então o que daria, né, conforme você vai colocando várias anilhas, vai somando vários quilos aí a mais. E se ele tinha aquele limite, obviamente ele não conseguiria mais com o mesmo peso. E como ele tinha essa crença muito forte de que aquele era o limite de peso que ele aguentava, ele colocou essas anilhas diferentes aí e no outro dia ele foi lá na academia. Quando ele perguntou de novo pro rapaz quanto que ele conseguia carregar, ele falou o mesmo tanto, ele pediu se ele podia demonstrar, aí ele demonstrou, ele colocou em números, né, em números de anilha, ele colocou a mesma quantidade que antes, né, por exemplo 200 quilos, mas tinha mais de 200 quilos ali, porque o número estava alterado. Realmente eu não lembro, porque faz tempo que eu vi esse vídeo, né? Foi uma espécie de documentário sobre hipnose, né? Sobre hipnose ericksoniana. E ele não lembra exatamente quanto que tinha mais, mas tinha. Por pelo menos uns 20 quilos a mais ali. Então, se 200 era o limite dele, ele não conseguiria levantar. Mas como ele acreditava que era aquele tanto que estava ali, porque era o que a anilha dizia, o que ele estava acostumado a fazer, então na hora ele conseguiu levantar. Depois que ele terminou de levantar o peso, o hipnólogo conversou com ele, explicou para ele o que tinha acontecido e falou, esse é o poder da hipnose. Você nem precisa necessariamente estar em transe ou o transe que você acha que é para que o fenômeno possa acontecer. E o cara ficou ali de boca aberta, né? Com certeza todo mundo ficou, e eu amei esse experimento porque mostra que até a hipnose ocorre de maneira indireta, de maneira oculta, sem necessariamente ser do jeito que a gente imagina. Mas também de forma direta isso acontece. Então se você for hipnotizado aí e uma pessoa falar pra você, né, o hipnotista ali falar que você não vai ter força, que você não vai carregar, se você aceitar aquilo, você realmente pode não conseguir levantar uma folha de árvore, um celular ali, nada. Você pode perder totalmente a sua força. E também você pode ganhar mais força de forma direta também. É por isso que a hipnose também é usada de forma esportiva em alguns lugares, né? Alguns atletas usam justamente por conta disso. Não só disso, mas também essa questão de força pode ser muito bem trabalhada aí na hipnose. A quinta curiosidade é sobre alergia. Lembrando que aqui a gente vai falar, pelo menos até onde eu vi o estudo, sobre alergias que são psicossomáticas, né? Alergias, digamos, de origem emocional, não são alergias físicas. Pelo menos nas físicas eu não vi nenhum tipo de resultado direto como nesse. Mas nesse estudo aqui que eu vou relatar para vocês, de onde saiu essa curiosidade, foi uma média de 10 pessoas que passaram por um experimento ali envolvendo a hipnose. Essas 10 pessoas eram facilmente hipnotizáveis. Então são pessoas que, né, alucinam com a hipnose, são pessoas muito fáceis de hipnotizar, os famosos sonambúlicos. E o que eles fizeram com esses voluntários? Eles hipnotizaram os 10, eu não lembro se é 10 exatamente, tá? Mas se eu encontrar o link do estudo também eu boto aqui pra vocês. Eles hipnotizaram essas 10 pessoas que tinham alergia, né, ao leite, mas não era uma alergia severa, uma alergia que, né, podia matar eles. Era uma alergia que dava uma reação, né, controlável ali para o ambiente que eles estavam, tinham médicos, então ninguém ia correr risco de vida. Só que dessas 10 pessoas, eles não sabiam se existia alguma ali que era, né, psicossomática ou não, e todo mundo era só sabido ali que os 10 tinham reações alérgicas ao leite. E aí aconteceu que dessas 10 pessoas, elas foram hipnotizadas às 10 para que elas enxergassem ali que tinha leite num copo, quando na verdade tinha água nesse copo, só que elas enxergaram leite ali. E depois de tomar, 4 delas, apenas 4 tiveram reação. Ou seja, significa que 6 pessoas
tinham alergias, na verdade, emocionais. Por quê? Porque elas precisavam ver e saber que estavam tomando o leite ali diretamente para ter algum tipo de reação. Ou seja, não importava necessariamente o que estava sendo ingerido, e sim o que a mente acreditava que estava sendo ingerido. Aí depois foi feito o contrário, né? Foi hipnotizado novamente essas 10 pessoas e foi dado para elas leite, né? Os 10 copos tinham leite, mas os 10 copos estavam sendo enxergados como copos de água. Então elas enxergaram como se fosse água, com gosto de água, né? Não tinha gosto de leite. E aí aconteceu justamente o contrário. E isso mostra que realmente aquelas pessoas que ingeriram inicialmente e tiveram reação é independente do que elas estão ingerindo, ou do que elas, na verdade, do que elas acham que estão ingerindo, que elas realmente têm um corpo que não processa bem esse alimento e vai acabar desencadeando uma reação alérgica. As outras, na verdade, tinham uma reação psicossomática. Então elas tinham alergia também, mas não era uma alergia química, era uma alergia emocional. Então podia ser por vários motivos, eu nem vou especular aqui, né, porque eu não sei, mas e nem necessariamente precisava ser leite, podia ser qualquer tipo de outra substância que pode ser ingerida ali e a pessoa pode ter essa reação alérgica pelo que ela acha que está ingerindo, mas nesse caso aqui foi com leite mesmo, que é uma coisa mais básica, até mais comum de se encontrar, e o resultado foi esse. Então a curiosidade aí é que a hipnose pode até resolver e ressignificar aí algumas alergias, desde que elas sejam aí psicossomáticas. Então tudo que é psicossomático pode ser tratado ali com a hipnose. Eu não sei se teria algum benefício também nas alergias químicas, acredito que não, né? Porque não tem como mudar o organismo, mas pelo menos nas psicossomáticas a gente sabe e a gente tem evidência de que pode ser sim totalmente trabalhado, ressignificado. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui pra mim. Eu posso fazer uma parte 2 pra vocês, tá? Tem muita curiosidade aí sobre a hipnose, principalmente aí no campo mais científico, né? Campo de neurociência, tem bastante coisa legal. Então, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like aqui que me ajuda muito. Comenta aqui o que você achou e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, tá? Lembrando, se você for um novato aqui e gostar de hipnose, acesse o primeiro link da descrição para você começar o seu curso agora, e seu curso de hipnose completo com certificado, totalmente gratuito aqui do canal. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula do canal Hipnoanálise e até mais!